Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Olha só, a gente está trabalhando esse bimestre, né? A região Sudeste, que é a nossa região. Dei trabalho para vocês realizarem, vocês já mandaram os vídeos, outros já apresentaram aqui sala de aula. Legal, parabéns a todos, tá? E assim, no trabalho de vocês eu dividi, né? Um grupinho falaria sobre a hidrografia, outro grupinho falaria sobre os aspectos naturais, né? Cada um falou um pouco, certo? Então, hoje eu preparei para vocês uma aula, um resumo geral de tudo que foi apresentado por vocês, tá? Vou dar aqui o meu parecer final, tá? Tipo um aspecto, um resumo geral de tudo que foi apresentado por vocês. Por quê? Cada um apresentou uma parte. Então, aqui hoje, todos, vocês verão a parte de todos, através dessa aulinha aqui que eu preparei para vocês, sobre a nossa região Sudeste, tá? Lembrando que o nosso Brasil é dividido em 5 regiões, certo? Já trabalhamos agora a terceira, tá? Lá no terceiro ano trabalhamos na região Centro-Oeste, no primeiro bimestre, a região Sul, e agora no segundo bimestre estamos trabalhando a região Sudeste, que é a nossa região, certo, galerinha? Então, olha lá, região Sudeste é uma das 5 regiões administrativas que foram classificadas pelo IBGE em 1969. Ela corresponde aproximadamente a 10% do território nacional e é formada por 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, certo? Quanto aos aspectos naturais, vamos falar um pouco do relevo, o relevo da região Sudeste. O relevo da região Sudeste é caracterizado por mares e morros, né? É muito comum a presença dos planaltos serranos, tá? Por isso, os mares e morros, pois foi identificado o Mar de Morros, né? Na paisagem natural do Sudeste, tá? Então, olha só, é composto de muitos morros, tá? Podemos perceber também aí pela nossa Serra do Mar, né? Vejam só, para a gente chegar até lá, a capital de São Paulo, porque fazemos parte do litoral de São Paulo, tá? Que está dentro do estado de São Paulo também, tá? Então, olha só, tem a capital, lá em cima da serra, aquele monte de morro que a gente tem que subir, né? E estamos aqui embaixo da serra, temos que descer a serra para chegar ao litoral do nosso estado de São Paulo, certo? Então, olha só. Então, o relevo acidentado do Sudeste segue basicamente 3 estratificações, que são planície costeira, planalto atlântico e planalto, tá? Planalto meridional. Outro aspecto natural é o clima. Na verdade, pessoal, os climas, né? Porque são muitos tipos climáticos neste estado, tá? Nesses estados, tá? Temos o clima tropical semiárido, né? Lá no norte de Minas Gerais, né? Que é o clima lá do sertão nordestino, aquele clima semiárido, né? Clima tropical semiárido, tá? Temos o clima subtropical, que é típico da região sul, tá? No sul do estado de São Paulo, tá? E aí, nas áreas mais altas, tanto do estado de São Paulo, como de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, surge o clima tropical de altitude, tá? De um modo geral, os climas mais úmidos estão próximos ao litoral. Devido ao quê? A maritimidade, tá bom? Devido aos mares, certo, pessoal? Portanto, estamos em lugares mais úmidos. Percebam também, e assim, tem algumas casas, né, aqui da Baixada, que são bem úmidas, terminam ficando bem úmidas. Por quê? Porque o nosso ar aqui é úmido, né? A nossa Baixada é úmida, nós somos cercados de água, tá? Cercados de mar, né? Então, geralmente, parece uma umidade ali atrás do guarda-roupa, atrás da parede ali, tem sempre uma umidade. Por quê? Devido ao nosso clima aqui na Baixada, tá? Outro aspecto é a vegetação, que merece destaque também, tá? Especialmente porque a região era predominantemente coberta por floresta tropical atlântica, a famosa Mata Atlântica. A mesma foi amplamente devastada ao longo dos tempos. Para vocês terem uma ideia, pessoal, para vocês terem uma noção, restam apenas 7% da mata do Brasil, em todo o Brasil.
Isso porque esses 7% de mata existe porque são protegidas por lei. Sim, são parques ambientais, por exemplo, as reservas ecológicas, estações biológicas, ou seja, o ser humano basicamente não tem acesso, né? Glória, por quê? Porque são reservas protegidas por lei. Porque se o ser humano tivesse acesso, pode ter certeza que já teria degradado também mais um pouco aí dessa mata, né? Porque o pessoal faz tudo por interesse próprio, por ganância, por dinheiro e vão desmatando, destruindo o nosso ecossistema, né, pessoal? Nas regiões litorâneas, né, do Sudeste, a presença do cerrado ele é uma constante, tá? No norte de Minas é possível identificar a caatinga, que é a vegetação predominante do sertão nordestino, e nas áreas mais altas do estado, ou seja, nas regiões de serra, onde as temperaturas são mais baixas, podemos notar a presença das matas araucárias, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os aspectos demográficos, tá? Quanto aos aspectos demográficos, que são os aspectos populacionais da região, quando falamos em região sudeste, estamos nos referindo à região mais populosa e povoada do Brasil, tá? Então a nossa região é a região mais populosa, pessoal, que tem a população gigantesca é aqui no Brasil, aqui na região sudeste, tá? Assim, as outras regiões têm sua população, porém a região sudeste, com esses 4 estados, é a região mais populosa dentre as outras regiões, tá? Ela concentra cerca de 42 a 44% da população brasileira. Ah, vocês não irão entender. Vamos fazer aqui, por exemplo, ó. Vou apagar aqui para vocês. Olha só. Façam de conta que aqui é o Brasil. Vamos fazer de conta que aqui é o Brasil. Vamos dividir essas populações aqui, ó, esses estados, ó, essas regiões, né? Então aqui seria a região sudeste. Região sudeste, vamos colocar aqui 44%, tá? De 42 a 44, ó, a maior parte aqui é da região sudeste a população, tá? Então vamos aqui, ó, aí vamos dividir as outras aqui, ó. Vamos fazer de conta assim. Vamos ver aqui. Olha só, a segunda região, pessoal, que ela é mais populosa que a região sudeste. Então, olha só, pessoal, montei aqui para vocês esse gráficozinho aqui da população por região, tá? Então, observe aqui, o sudeste, ó, região sudeste é a mais populosa, tá? Concentra a maior quantidade de pessoas, tá? Dentre os 4 estados, tá bom? A região nordeste, ó, em segundo lugar aqui, com 28% da população. Região sul, 15%. Região norte, 8%. E a região centro-oeste, 7% da população. Então percebam a grande diferença aqui, né? Olha como nossa região é populosa, né, pessoal? Como tem gente nessa região aqui sudeste, não é verdade? Então olha só, pessoal. Vamos acompanhar aqui. E eu vou falar para vocês que esse número aí foi crescendo, crescendo, desde lá do século XVI, lá em 1532, quando foi fundada a primeira vila de São Vicente, lembram? Não se lembram da fundação, mas se lembram que eu já expliquei, né? Quem fundou a vila de São Vicente foi o querido Martim Afonso de Souza, né, pessoal? Então, olha só, lá no século XVI, 1532, a vila foi fundada e a partir disso, a região passou a receber mais pessoas, né, em função do ciclo econômico, com a extração do pau-brasil e com o ciclo do ouro, né? Com isso foi atraindo indivíduos, né? Atraindo pessoas não só de Portugal, mas de outras partes do Brasil. Sim, vale ressaltar que tudo antes da colonização era povoado por quem, pessoal? Pelos índios, né? Pelos indígenas, que praticamente desapareceram, né, galera? Desapareceram porque começaram a ser escravos antes de chegarem os escravos lá da África, tá? Antes dos africanos chegarem ao Brasil, quem foram os primeiros escravos foram os índios, tá bom?
foram escravizados, muitos não aguentaram, muitos morriam, eles foram desaparecendo, né? Foram dispersando, muitos morrendo. Lembra que eu já falei também que eles não tinham nem imunidade para lidar com as pessoas que chegavam, com as doenças que chegavam, aquelas febres que chegavam. Eles se tratavam, né? Sozinhos, né? Com as suas ervas, infusões, só com a chegada dessas pessoas, eles não tinham nem preparo, nem imunidade para isso. Então, muitos deles terminavam morrendo e não aguentando o trabalho pesado da escravidão, não é verdade? Então, isso, eles começaram a desaparecer, aí foram chegando os africanos. Olha só, já saímos de geografia, fomos para a história, né? Tá vendo como uma disciplina vai ligando a outra? Sim, por isso tem que prestar bastante atenção. Então, olha só, vou continuar falando aqui, né? Falando dos pobrezinhos dos indígenas, né? Que muitos foram desaparecendo, muitos foram mortos, escravizados e mortos, né? Mas ao longo do século XX, começam a chegar povos de vários lugares do Brasil, né? Induzidos pela industrialização, iniciando assim um processo de migração interna, ou seja, a industrialização atraiu vários migrantes do Brasil, né? De todo o Brasil para São Paulo e Rio de Janeiro, especialmente os queridos migrantes nordestinos, não é verdade? Que vinham, também já falei lá atrás, que eles vinham em busca de uma vida melhor, vinham em busca de trabalho. Com isso, a nossa população foi aumentando com a chegada desses migrantes, né? Foi aumentando e transformando no que é hoje, porque muitos vinham, ficavam, né? Muitos vinham, iam se estabelecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui na região sudeste, tá? Já no século XXI, as coisas começam a mudar um pouco, né? Pois São Paulo e Rio de Janeiro já não são mais as cidades que atraem tantos indivíduos, não é? Por quê? Devido a tanta violência também, né? Há vários fatores contribuem para isso, as pessoas a começarem a emigrar para outros lugares, né? São Paulo e Rio de Janeiro já não são mais tão atrativos, né, para as pessoas terem que deixar seus estados, suas regiões e virem para cá, né? Então as coisas já começaram a mudar, né, um pouco a partir do século XXI, tá, pessoal? Então vamos encerrar aqui falando um pouquinho sobre os aspectos econômicos, tá bom? O Sudeste, né, os 4 estados do Sudeste formam 56% do PIB nacional, tá? O que é o PIB, professora? É o Produto Interno Bruto, tá? É um valor calculado para medir o desenvolvimento econômico de uma região, de um país, etc., num determinado espaço de tempo, tá bom? As principais atividades econômicas da região sudeste são a indústria, a agropecuária, turismo, produção, ciências e tecnologia e a mineração, tá? A mineração essa que se estabeleceu lá no século XVIII e até hoje se mantém, certo, pessoal? Então, esse aí foi um resumão de todo o trabalho que vocês fizeram, né, de todas as apresentações de vocês da nossa região sudeste. Espero que vocês tenham compreendido, né, um pouco mais sobre nossa região, tá? E é isso aí, galerinha. Quero que vocês copiem esse textinho aí no caderno de vocês, que é o resumão, tá? É bom vocês terem, para ajudar vocês a estudarem para a prova. Certo, galerinha? Então, observe aí na plataforma que eu deixei algumas figuras, tá? Relacionado ao texto que eu fui falando pra vocês, né? Que eu fui explicando, relacionado à explicação, tá? Então, é isso. Boa aula. Escutem esse vídeo com atenção, hein, galerinha? Quero que vocês aprendam, certo? Beijo, meus amores. Copiem no caderno, hein?